Olá, meus irmãos e minhas irmãs, tudo bem com vocês? Que a paz do nosso Deus seja em cada coração. Amém. Mais uma lição da Escola Sabatina. Seja bem-vindo ao nosso canal. E hoje é os 7 selos do Apocalipse. Se você sentir um desejo, se você puder, vamos ajoelhar para falar com nosso Deus. Santíssimo Deus que estás nos céus, louvado seja o seu nome maravilhoso, por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor faz e que há de fazer ainda em nossas vidas. Amém. Senhor amado, te agradecemos por mais essa oportunidade de nós estarmos aqui para estudarmos um pouco mais de suas palavras por meio da lição da Escola Sabatina. Senhor bendito, eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o teu santo e maravilhoso Espírito Santo esteja aqui conosco e também esteja com nossos amigos, nossos irmãos do outro lado que estão nos assistindo. E que o teu Santo Espírito seja o nosso professor e nos ensine e nos fortaleça na tua palavra, pois a tua palavra é a verdade. Amém. Pedimos essas bênçãos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Deus. Amém. Então, meus irmãos, minhas irmãs, se você é novo no nosso canal, está conhecendo agora, que você possa se inscrever no nosso canal, que você possa clicar no sininho, que você possa compartilhar, comentar essa lição que você está achando e que Deus seja louvado. E o texto para nós dar o início está em Apocalipse capítulo 5, verso 9 a 10. Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque fosse morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus que constituíste reinos sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Olha que interessante, irmão. Então vamos fazer essa introdução aí, a lição. Na lição passada, João, o profeta João, apóstolo profeta João, nós sabemos que ele recebeu essas mensagens na ilha de Patmos, e ao olhar para os selos, e ele queria ter informação sobre as igrejas, falando um pouco sobre essa questão, ele não viu ninguém digno. Na terra não tinha ninguém digno. Nós até apresentamos uns textos que lá diz que todos pecaram, então não tinha nenhum digno na terra para abrir lá os selos. No céu, o único que foi digno assim, porque fez o sacrifício aqui na terra, foi Jesus. Então ele foi o eleito para abrir esses selos e desenrolar o rolo da história, abrindo selos no caso, né? Porque ali os selos, na realidade, ele fala da história da igreja, dos eventos humanos e os eventos e as ações humanas e as ações divinas. Então Jesus na terra, ele é o digno porque foi humano aqui na terra. E lá no céu, aqui representando a humanidade, e lá no céu representando a divindade. Né? Então, e irmãos, é interessante, né, que fala assim, tu és digno, né? Tu és digno, né, de abrir esses selos. E você pode ver, irmãos, que a importância desses selos retirados, né? Desses selos sendo rompidos. Porque, conforme nós sabemos, Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo para a humanidade. E interessante que era necessário que se rompesse os selos. Não é? Isso lembra que Daniel falou, que o anjo falou para Daniel, sela isso daqui que não é para você. Quando Jesus foi romper os selos, são selos feitos lá atrás. São selos feitos lá atrás, bloqueados lá atrás, porque não era para o momento. Ali em João, já era para o momento que até hoje está diante de nós. E interessante, irmãos, é que muitas das vezes a gente ainda persiste em cometer esse mesmo erro, de dizer que não dá para compreender, não foi revelado, não dá para compreender, né? Vou deixar para a pessoa mais instruída que eu estudar e ela me fala e aí eu aceito. Ou o livro do Apocalipse não dá para entender nada, eu nem consigo ler, né? Dá dor de cabeça. Tem muita simbologia. E aqui, olha só o que está escrito aqui em Atos dos Apóstolos, na página, Atos dos Apóstolos, tá bom? Na página 583.
E o capítulo é o Apocalipse. Olha só o que diz. Essa revelação foi dada para a orientação e conforto da igreja através da dispensação cristã. Veja, então, essa orientação do Apocalipse, todo esse relato, foi dada para a nossa orientação e conforto, para nos confortar na fé, firmar no caminho. Ainda continua. No entanto, olha só, mestres religiosos têm declarado que este é um livro selado e seus segredos não podem ser explicados. Em consequência, muitos se têm desviado do relato profético, recusando-se a devotar tempo e estudo a seus mistérios. Mas Deus não deseja que seu povo tenha esse livro em semelhante conta. Ele, Apocalipse, é a revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Está aí, E você pode ver que aqui, a própria palavra de Deus menciona que líderes, líderes religiosos colocam na cabeça do povo, não é para estudar isso daí, é complicado. Até na igreja mesmo você vê, quando por exemplo, uma pessoa vai pregar um assunto, vai pregar Apocalipse, e é um assunto assim, na hora que a pessoa talvez não tenha muita assim, clareza, aí quantas vezes líderes, anciões, pastores, falam, não é para você pregar mais Apocalipse aqui não, deixa que depois eu vou dar um jeito, eu venho aqui e prego, Ou seja, tenta barra, e aí as pessoas que estão ali, mesmo sem saber, não vai ser nunca instigada a querer dar uma pesquisada, porque os próprios líderes, muitas vezes pastores, fazem isso. Eles não estão dispostos a estudar esse assunto e também não deixam os outros a estudar, porque aí muitas vezes eles falam assim, Alexandre, você vai causar alvoroço na igreja, vai trazer alarmismo na igreja. Mas eu não sabia que a revelação de Jesus Cristo trazia alarmismo, trazia coisa ruim para a igreja, não. Para mim, eu parto do princípio seguinte, vamos supor, Alexandre, você vai atravessar um terreno ali, sei lá, uma viela, está tudo escuro. E eu conheço o lugar, olha Alexandre, tem um buraco ali, rapaz, não vai não, tem um buraco ali. Não, eu sou um alarmista, estou te assustando. Sou um alarmista. Ou então, tem ladrão ali do lado. Tem sempre uma roda de ladrão ali, os caras vão te roubar, rapaz, se você for por ali, não vai não. Nossa, você é um alarmista, você está querendo tirar a paz do rapaz, está querendo atrapalhar o rapaz de seguir o caminho dele. Muitas vezes eu penso assim, quando uma pessoa vai querer chamar a atenção, principalmente de forma de Apocalipse, e chega o líder e barra. Não, tem que incentivar a estudar. O próprio líder tem que ser o primeiro, vamos ver o que ele vai falar, e eu vou conferir. E eu vou conferindo aqui, porque se ele falar alguma coisa que não está batendo, eu converso, irmão, está errado isso daqui, não é bem assim. Mas aí eu fico pensando, quantos de nós, quantos dos líderes estão dispostos a estudar para poder alertar o povo? Quantos estão dispostos a estar lá sob a torre, como está lá em Israel, para gritar, o inimigo está vindo, o inimigo está vindo? Poucos. A mensagem de Cristo, ela só alarma o diabo e seus servos. Aí alarma mesmo, o diabo fica preocupado com a mensagem de Cristo e os servos dele também, aí fica todo mundo alarmado. Mas os servos de Deus, eles ficam felizes com a mensagem de Cristo. É só felicidade a mensagem de Cristo. Amém, louvado seja Deus. O meu texto aqui, irmão, é a meditação matinal nos lugares celestiais, é no 28 de julho, domingo 28 de julho. Está na página, aqui nessa versão é 216, mas na outra página é diferente. E aí fala, digno é o Cordeiro. Olha, irmãos, que interessante. Os que entram na cidade de Deus receberão na fronte a coroa de ouro, todos os salvos. Será uma cena jubilosa, a qual nenhum de nós pode correr o risco de perder. Lançaremos nossas coroas aos pés de Jesus, e muito repetidamente lhe daremos glória, louvando o seu santo nome. Anjos se unirão nos cânticos de triunfo, dedilhando suas harpas de ouro, encherão todo o céu de rica música e hinos ao Cordeiro. Vida eterna na cidade de Deus é o galardão da obediência na vida doméstica. Então, irmão, todos os salvos, eles vão dizer, digno é o Cordeiro. Nós estamos aqui, Jesus, é por sua causa. Então, a coroa que você colocou na nossa cabeça, nós depositamos nos seus pés. Então, todos os salvos, irmão, vão ser humildes. E aqui fala, no final, a vida eterna na cidade de Deus é o galardão da obediência na vida doméstica. Aqueles que foram obedientes aqui nessa terra,
vão ganhar um galardão lá no céu, mas vão ser pessoas humildes. Elas não vão bater no peito dizendo: eu consegui, eu sou bom, eu mereci. Eu mereci. Na próxima edição nós vamos entrar nesse tópico aí, 144 mil, que é tremendo, irmão. Nós vamos entrar em tópico, você não pode perder a próxima lição, viu? Da humildade do povo de Deus. O povo de Deus sempre vai glorificar Deus. Amém. Exatamente. Menos vencendo e sendo obediente a tudo. É tudo foi feito por Deus. Amém? Amém. Amém. Deus seja louvado. Então vamos lá no domingo. Agora a abertura do primeiro selo. Nós temos a introdução. O Ricardo poderia ler para nós Apocalipse 6, de 1 a 8, que é importante ler esse texto aí. Apocalipse 6, de 1 a 8. Verso 1 até o verso 8. A Bíblia que eu estou usando, irmãos, é a King James, tá? A versão fiel. Diz assim o verso 1. E eu vi, quando o cordeiro abriu um dos selos, e ouvi como se fosse o barulho de um trovão, e um dos 4 animais dizendo: vem e vê. E eu vi, e eis um cavalo branco, e o que nele estava assentado tinha um arco, e uma coroa lhe foi dada, e ele seguiu adiante, conquistando para conquistar. E havendo aberto o segundo selo, eu ouvi o segundo animal dizendo: vem e vê. E saiu outro cavalo que era vermelho, e ao que nele se assentava lhe foi dado poder para tirar a paz da terra, e que se matasse uns aos outros, e lhe foi dada uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizer: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que nele se assentava tinha um par de balanças em sua mão. E eu ouvi uma voz no meio dos 4 animais dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, e 3 medidas de cevada por 1 denário. E não danifiqueis o óleo e o vinho. E havendo aberto o 4º selo, eu ouvi a voz do 4º animal dizendo: vem e vê. E eu olhei, e eis um cavalo pálido. O nome do que estava sentado nele era Morte, e o inferno seguia. O poder lhe foi dado sobre a 4ª parte da terra, para matar com espada, e com a fome, e com a morte, e com os animais da terra. Então, irmãos, nós vemos aí que esses 4 primeiros selos são 4 cavalos, é interessante, né? Uhum. E aí, como nós podemos comentar esse primeiro selo? O que são esses 4 cavalos assim no geral? Porque depois nós vamos aprofundar em cada selo. O que são isso aí? Então, no decorrer da lição, aqui na parte de domingo, você pegou logo 8 versículos, quase a metade da lição toda, que vamos comentar em sequência. Mas esses cavalos, você vê que eles entram em conexão com cada animal. Lá no caso do Apocalipse, do capítulo 6, versículo 1, o primeiro animal com a voz de trovão, se você voltar para o Apocalipse capítulo 4, versículo 7, é o leão. Nessa fase aí, a igreja tinha que se comportar como leões, vencedores e guerreiros. Aí, lá no versículo 2, já aponta o cavalo branco, a igreja de Éfeso, do ano 31 até o ano seco, volta do ano seco, porque lá é a data que é João, o último dos apóstolos, ele... Primeiro selo, né? Exatamente, esse é o primeiro selo. Então, os selos, eles equivalem ao mesmo período das igrejas, 7 igrejas que a gente estudou no estudo passado, né? Estão batendo assim, né? A profecia está batendo... As datas, né? As datas estão batendo assim. Isso mostra a força do evangelho ali naquele momento, né? Exatamente, Vou dar alguns versículos, né? Exatamente. Eu não vou ler esses versículos tudo, mas vou dar os versículos para os irmãos. E a gente tem que pegar as palavras-chave dos textos. Não é o texto todo em si, mas algumas palavras-chave do texto dá a conhecer isso aí, né? Daniel 12, versículo 10, Apocalipse 19, versículo 8 e Apocalipse capítulo 7, versículo 14, vão encaixar o pensamento, e Atos dos Apóstolos, na página 45, vão encaixar todo esse pensamento da igreja de Éfeso. Vai encaixar esse pensamento da igreja de Éfeso. Se você pegar aí Atos dos Apóstolos, na página 45, vai ver lá que os apóstolos, eles não se valeram só dos argumentos, mas Deus, enchendo eles do Espírito Santo e usando os argumentos que eles tinham estudado. Eles tinham estudado na palavra de Deus. Então, o que eles estudaram, absolveram de Cristo, em sua palavra,
com o poder do Espírito Santo, eles erraram a mensagem. Colossenses capítulo 1, versículo 23. Foi a igreja daquela época que pregou o evangelho no planeta todo. E também a igreja do amor, no caso, a igreja da pureza doutrinária. O cavalo branco. É interessante porque esse tá com a coroa na cabeça, simbolizando poder, majestade, o reino, né? E o arco. Isso, e o arco. O arco, tem uns textos do Espírito Santo que fala que esse símbolo do arco é as flechas da palavra de Deus penetrando de maneira certeira no coração. Poderosa. Salmo 45, verso 4 a 5. Ó. E nessa majestade cavalga prosperamente, por causa da verdade e da justiça. A tua destra te ensina proeza. As tuas setas são agudas, penetram o coração dos inimigos do rei. Os povos caem submissos a ti. Então, comprovando o que ele está falando, é a palavra de Deus entrando com flecha. E diz que nesse evangelho desse cavalo branco, a igreja de Éfeso, eles pregaram o mundo inteiro, poderosamente. Olha só que interessante, Alexandre. O mesmo livro, Atos dos Apóstolos, tem um trecho aqui que eu quero ler, que vai se encaixar perfeitamente no contexto que vocês mencionaram, você e Vilani. Aqui na página 48, o capítulo é o dom do Espírito, que foi com o Espírito Santo, né, o poder. Isso. Olha só o que fala. À medida que os discípulos proclamavam a mensagem da graça redentora, os corações se entregavam ao poder da mensagem. A igreja viu conversos vindo para ela de todas as direções. Extraviados converteram-se de novo. Pecadores uniram-se aos crentes em busca da pérola de grande preço. Alguns que haviam sido os mais ferrenhos inimigos do Evangelho tornaram-se seus campeões. Olha só que poder! O camarada blasfemava de Deus e depois, não, realmente é Jesus que é poderoso e entregar até a vida se fosse o caso. Ainda continua. Cumpriu-se a profecia. O que dentre eles tropeçar será como Davi. E a casa de Davi, né, como o anjo do Senhor. Está aqui em Zacarias 12, verso 8. E aí continua. Cada cristão via em seu irmão uma revelação do amor e benevolência divinos. Só um interesse prevalecia. Um elemento de emulação absorveu todos os outros. A ambição dos crentes era revelar a semelhança do caráter de Cristo, bem como trabalhar pelo desenvolvimento de seu reino. Então, o único desejo do coração deles era honrar a Deus, que Cristo apareça e eu diminua. O caráter de Cristo produzindo neles e eles pregando para outras pessoas. Exatamente. Por isso esse cavalo branco, pureza, e eles pregaram, a flecha batia mesmo, ia longe. Era invencível. Invencível. Tem um texto em Abacuque 3, eu não vou ler o versículo 8, mas vou ler mais o versículo 9, que me interessa mais. Descoberto se movimentou o teu arco, os juramentos feitos às tribos foram uma palavra segura. Tu fendeste a terra com os rios. Então, aqui o arco, a flecha foi segura. A palavra, em 2 Timóteo 4, versículo 2, diz assim: pregues a palavra a tempo e fora de tempo, com toda a lumidade de doutrina, né? E lá nessa época eles pregaram firmemente a palavra, né? Isso aí é o cavalo branco, né? Então, Abacuque 3, versículo 9, 2 Timóteo 4, versículo 2, e aqueles textos que eu radei já, Daniel 12, verso 10, Apocalipse 19, versículo 8, e Apocalipse 7, versículo 14, e Atos Apóstolos, página 45, vai falar as argumentações da pregação do Evangelho, que foi em massa, de maneira rápida. Então vamos lá na segunda agora. Nós não vamos ler o texto, o Ricardo já leu. O segundo e o terceiro selo, Apocalipse 6, verso 3 a 6, é baseado nesses textos. Vamos explicar aí, irmãos, esses dois selos aí, o segundo e o terceiro. Interessante, Vilani, você vê o cavalo, depois do cavalo é o cavalo vermelho, né? E depois do evangelho ali, né, vencendo todo poderoso o cavalo branco, aí vem o cavalo vermelho. O cavalo vermelho é o símbolo de guerra, ali, símbolo de contenda ali, né? E você pode ver que está com a espada na mão e acabou com a paz, a perseguição, né? Foi um período difícil ali, né? Depois do ano 100 ali foi difícil, né? Foi até o ano 300 acho que 13. De 100 a 313. 313, isso mesmo. Teve aqueles 10 dias de perseguições, que é equivalente a 10 anos.
Diocleciano, né? Imperador Diocleciano. Então o povo sofreu muito, né? O povo ali sofreu muito. Então acabou aquele momento de vitória, vencendo para saindo para vencer. Né? Agora é permanecer. Era permanecer em favor da verdade. Então era guerra. Exatamente. Esse cavalo vermelho. E esse cavalo vermelho, ele é conectado com o segundo animal. Olha o texto aí. O texto aí, nós temos que fazer essa conexão aí, porque aí, ó, no capítulo 6, versículo 3, e havendo aberto o segundo selo, ouviu o segundo animal, dizendo, vem ver. E saiu outro cavalo vermelho. Aí vai dizer, aos que estavam sentados sobre ele, foi dado que tirasse a paz da terra e se matassem uns aos outros. E foi-lhe dado uma grande espada. Se matasse uns aos outros. Aí nessa época aí nós sabemos que aí foi uma grande época aí de tragédia familiar. Né? Perseguição. A perseguição lá, Cristo falou que ia trair uns aos outros. Né? Mas também se você pode ver, Vilano, que Paulo mesmo já alertou, né? Em 2 Timóteo capítulo 3, verso 12, ele deixou bem claro, né? Que também os que querem viver em Cristo Jesus vão sofrer o quê? Perseguições. Exatamente. E as perseguições aqui foi tamanha que parou de ser injúria, parou de ser ofensas, foi direto à agressão. Depois de agressão física, começou a matar as pessoas. E nós sabemos aí que foi esse período, né? E esse bezerro aqui, no caso aqui, esse novilho aqui, ele é um símbolo do sacrifício. A igreja lá foi o quê? Sacrificada. Foi sacrificada. Depositar a sua fé ali com sangue. Então, ali do ano 100 até o 313, a gente vê aí a igreja aí sendo sacrificada. Vilani, mas uma a coisa... esmina. Isso, é verdade. Mas uma coisa que me chama a atenção dela é que ela permitiu, né? Falou, não, tudo bem, eu vou me oferecer como sacrifício ao Senhor. Ele é digno do meu sacrifício. Sabe? Aí eu fico pensando, né, irmãos, porque a gente tem que tirar lições para nós, né? Será que nós, numa hora dessa, será que nós entregaríamos nossa vida por amor a Cristo, pelo nome de Cristo? Né? Ou será que nós iríamos abrir nossas mãos? Não, rapaz, que loucura que eu fiz. Não, rapaz, pode deixar, rapaz, não, eu estou errado. Ou será que a gente vira as costas, né? Como muitos cristãos em todas as eras, né, que se diziam cristãos fizeram, e muitos fazem hoje, por qualquer coisinha, certo? E muitos vão de fazer ainda. Nessa época aqui, do ano 100 ao ano 313, nós temos que lembrar que muitos irmãos foram traídos, seus parentes, traídos pela família, foram entregues às autoridades da época, do Império Romano. Porque Jesus tinha avisado para eles, eles guardaram no coração, guardou a palavra no coração, cumprindo Mateus 10, verso 34 a 36. Não penseis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas a espada. O cavalo estava com a espada. Exatamente. Pois vim causar divisão. Irmão, tem uma lição anterior aí, um trimestre anterior, que foi só para nós unir, mas é na verdade, não tem como, porque Jesus falou aqui, ó, eu vim causar divisão, verso 35, entre o homem e seu pai, entre a filha e sua irmã, entre a nora e sua sogra, assim os inimigos do homem sendo da sua própria casa. Então, irmão, aqui é divisão mesmo, joio e trigo. Os trigo, irmão, vai estar unidozinho, tudo unido, tá? Aquela lição no trimestre anterior vai estar completa na vida dos cristãos. Mas joio e trigo não vai se unir. Exatamente. Aí tem um texto que eu vou pegar aqui, continuando desse texto, ó, que falou aqui, ó, Atos Apóstolos, página 84 e 85. Ó. Falando assim, Cristo disse, não cuideis que vim trazer paz, não vim trazer paz, mas a espada. Príncipe da paz era ele, não obstante, causa de divisão. Olha, Jesus era causa de divisão. Aquele que veio proclamar alegres novas para promover esperança e alegria no coração dos filhos do homem, abriu uma controvérsia que arde profundamente e dispersa intensa paixão no coração humano. Ele adverte seus seguidores, no mundo tereis aflições. Ricardo citou, João 16:33. Lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões, conduzindo-os à presença de reis, presidentes, por amor de meu nome. E até pelos pais, irmãos e parentes e amigos serem entregues, e matarão alguns de vós. Lucas 21, verso 12 e 16. Essa profecia tem sido cumprida de modo notável. Toda indignidade, toda injúria, toda crueldade que Satanás podia instigar o coração humano a imaginar tem recaído sobre os seguidores de Jesus. E isso será de novo cumprido, irmãos. Presta atenção. Pois o coração carnal está em inimizade com a lei de Deus e não se sujeitará
a seus mandamentos. O mundo não está hoje em maior harmonia com o próprio Cristo do que esteve nos dias apóstolos. O mesmo ódio que motivou o clamor crucifico, Lucas 23, 21, o mesmo ódio que levou à perseguição aos discípulos, ainda atua nos filhos da desobediência. O mesmo Espírito que nos séculos escuros enviou homens e mulheres à prisão, ao exílio e à morte, que concebeu as atrozes torturas da Inquisição, que planejou executar o massacre de São Bartolomeu e acendeu as fogueiras de Schmiltfen, está ainda agindo com maligna energia no coração não regenerado. A história da verdade tem sido sempre relatado da luta entre o direito e o erro. A proclamação do Evangelho sempre tem sido levada avante nesse mundo em face de oposição, perigo, perda e sofrimento. Exatamente. Então, olha que coisa terrível. Comenta. São chamados de, esses homens e mulheres, né, Vilã? São chamados de inimigos da igreja. Herege, inimigos da igreja. perfeccionistas, fanáticos. E daí por diante. Hoje a gente pega no passado e traz para um modelo assim, século XXI. Muda-se o nome, mas nós estamos sendo perseguidos de fanático, herege, perfeccionista. Só não matam porque não tem autorização. Sim, Mas é falta de vontade, não é falta de oportunidade. Porque os quatro não anjos... é permitido, não é permitido. Porque os 4 anjos estão segurando as paixões. Exatamente, A morte diz que quando se soltar esses 4 anjos, as paixões, sabe aquele ódio que às vezes eu tenho por você? Eu quero Vai soltar a fúria vai ser solta. Se eu não vencer isso, isso vai me vencer. Eu vou soltar essa fúria. Vai mesmo. Aí, só que, louvado seja Deus, quando eu vou com a espada assim, o que vai acontecer? Vai ser despedaçada. Porque você vai estar com o selo de Deus guardado. Protegido. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Voltando ainda no cavalo vermelho ainda, essa ênfase do cavalo vermelho é dada aos ímpios. Porque o vermelho, aí a gente sabe que esse vermelho tem muita simbologia. Que aí os ímpios é que tira a paz da terra. Os ímpios. Não é o cavalo, porque Então, não é o cavalo. Não é aqui, o texto de Isaías que eu vou usar aqui, Isaías 1, Mas tira a paz da terra porque o evangelho é pregado, tem sido furioso. Exatamente, Não quer exatamente. Então, Por isso ficou vermelho. esse vermelho aí é símbolo do pecado dos ímpios. E ao mesmo tempo símbolo do sacrifício Dos crentes. Dos justos. dos justos. Então, vamos lá então, no versículo 18. Isaías 1, 18. Vinde então, e arguei-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata. Olha. Vermelho, né? Vermelho. Representando o quê? Pecado. Olha, vendo aqui? Representação. Então, pegando só, não precisa pegar o texto todo aqui, é só a ideia para fazer uma junção. Então aqui ele está mostrando os ímpios, o pecado deles, entendeu? Eles é que estavam tirando a paz da terra. Esse é o do cavalo vermelho ainda. E tem outros textos ainda, os irmãos quiserem ler em casa, vocês podem ler para só confirmar, no caso aqui, dar ênfase aos textos. Apocalipse 12, versículo 3, versículo 4, versículo 13, Isaías 1, 18. Zacarias capítulo 1, do versículo 8 em diante, vai falar sobre os cavalos também. Essa questão desses cavalos, né? Só para complemento aí. Aí diz que esse cavalo aí, ainda no versículo 4, ainda tem uma questão de uma espada, não é isso? Espada. E que espada é essa? Nós temos que saber que espada é essa. Aí, cara, Romanos 13. Romanos 13, versículo 1 a 4. Nós temos que saber que espada é essa. Capítulo 13, verso 1 a 4. 1 a 4. Diz assim: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades existentes foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem receberão sobre si mesmo a condenação. Continuando o verso 3. Porque os governantes não são terror para as boas obras, mas para as más. Tu então não queres temer a autoridade? Faz o que é bom e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas se tu fizeres o que é mal, teme, pois ela não traz espada em vão, porque é ministro de Deus e vingador para executar a ira contra aquele que pratica o mal. Falou aí, falou a palavrinha? Espada. Então, essa espada aqui está falando aqui é o qual? É o quê? O Estado. Então, nesse contexto aqui, quem patrocinou todo aquele massacre contra os O cristãos? Estado, né? Estado. Influenciado através de quem? Da
igreja. Começando ali. Igreja, Começando. da igreja. Também o símbolo- Dos falsos irmãos, dos chamados diabos O traidores. símbolo da palavra de Deus, por que eles perseguiram? Porque quando a palavra de Deus era pregada, eles tinham ódio. Era uma consequência, né? Exatamente, então eles usavam a espada, Sim, sim. para o Estado, o poder civil Sim, da época. e aí entra o próximo cavalo, né? Onde a igreja está unida com o Estado. Ali, Não, né? o cavalo preto, no caso aqui, aí a começa, igreja né? aqui já está, Já começa. Constantino, dá o decreto aí de tolerância em Milão, a gente já falou na Se missão. tornou cristão, Já, né? entre aspas, se tornou cristão, e aqui vai, essa questão aqui, vai de 313 até 538. E aí ali pronto, já começou a entrar um monte de coisas erradas ali dentro da igreja, né? Ou seja, a igreja se uniu ali com a liderança política, né? Porque era o Estado. Pronto, e ali então ficou como se fosse uma coisa só, não é? Ou seja, perdeu-se ali totalmente o seu rumo, né? O cavalo agora já não é mais branco, puro, né? O que sai vencendo. Agora o que é? Ele é preto. Idade das trevas. Das trevas, Sim. né? E é interessante que esse cavalo aqui, ó, ele tá com uma balança na mão, o cavaleiro, ó. Tem uma balança na mão. Que balança é essa? Bom, os textos, essa questão da balança, deixa eu ver se eu peguei aqui a balança. Jó capítulo 31, versículo 6. Tá aqui, ó, já que eu ler rapidinho, ó. Pense Deus, pese Deus em balança fiéis e conhece a minha integridade. Então a balança é o quê? A balança aqui é julgamento, é justiça. Julgamento de Deus. Daniel capítulo 5, versículo 27 vai falar sobre isso também. Mas aqui, no contexto da balança aqui, Deus julga sim. Mas nesse contexto aqui, quem está julgando aqui é o inverso. A igreja está julgando a palavra de Deus. Porque aí, nessa época aí, quem é que está dominando aí? Aqui no caso aqui já entra o quê? O sistema papal. Já começa, né? O sistema papal romano. Já começa a O entrar. sistema papal romano aqui já começa E aí, a ganhar fôlego no dia de Paulo. Preeminência, né? Exatamente. Interessante, Vilani, que aí já começa a trazer um monte de coisa, um monte de tradições que tomaram o lugar da palavra de Deus. A gente pode citar várias aqui. Já começa com a gente sabe da adoração aos santos e muitas coisas que Deus mesmo, né? Deus mesmo falou que não era, isso é errado. Não é? Totalmente desvirtuando a palavra de Deus. Aí depois entra o dia de guarda. Isso. Né? O dia de guarda, Constantino vai lá e coloca o dia de guarda. Não, isso é importante. E aí os cristãos que estão lá sabendo, porque a cristandade, irmãos, até nesse período aqui, todos eles guardavam o sábado, tá, irmãos? Guardavam o dia de Deus, o sábado. Eles não guardavam domingo, tá? Porque hoje os cristãos nem domingo guardam, né? Vamos ser bem claros, né? Nem o domingo guarda para dizer que guarda, nem domingo guarda. Eles falam isso, mas nem isso eles guardam. Então, a igreja aqui guardava o sábado. Nesse período aqui, a igreja de Pérgamo, não podemos esquecer esse detalhe. De Pérgamo. Guardava o sábado ainda. E aí toda aquela maldição, aí os irmãos lá mundanos dentro da igreja, não querendo sofrer por amor ao evangelho e de olho nas bênçãos temporais, se é que eu posso usar esse termo. As bênçãos palacianas da época, porque o evangelho ganhou os palácios, mas o povo se corrompeu lá dentro dos palácios. Então o que foi que aconteceu? Os sacerdotes começaram a ganhar ênfase. E aí, e o verso 6, a escassez do alimento físico, que é o alimento espiritual. E o espiritual nesse caso. O povo não podia mais ter acesso à palavra de Deus. E aí ficava comendo, né? Minguado, né? Minguado ali, ó, só um pouquinho. Exatamente. Nesse período aí, foi um período assim de muita apostasia e as heresias entrando na igreja, porque eles começaram a fazer... entrou e a palavra de Deus para fora. Exatamente, eles começaram a fazer a chamada concessão espiritual. O paganismo começou a tomar de conta do cristianismo. Aí eles entraram na igreja e tomaram de conta. Tradição. E o paganismo entrou e expulsou o cristianismo puro. Aí é interessante que Deus ainda fala, ó, medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário. Mas não danifiquei o azeite e o vinho. Olha, foi danificado tudo, mas não é para danificar nem o azeite, nem o vinho, não vai ser danificado. O azeite, a gente sabe, é o Espírito Santo ali, né? Sabe do Espírito Santo. O vinho ali, ele é um símbolo, dependendo do contexto que a gente está falando, ele é um contexto, quando ele está fermentado, é falsa doutrina. Quando o vinho é puro, aquele puro suco de uva, então é a pura doutrina. Nesse caso, nesse contexto aqui que Deus fala assim, não danifiqueis aqui aquele puro, aquela bebida pura,
não danifiquei as doutrinas, os meus ensinamentos. Ou então Deus estava falando aqui que mesmo que a apostasia seja o cavalo preto, ainda ia ter um punhado de gente que ia conservar. Ia ter o Espírito Santo e conservar a doutrina do vinho puro. Olha que bênção. Exatamente. E outra coisa, outro detalhe, a gente não pode esquecer, que nessa época Constantino deu o primeiro decreto unical. Ele assinou o primeiro decreto unical 7 de março do ano 321. Primeiro decreto dominical. E as heresias, né? E essa questão. E essas trevas, o negro aí, 2 Coríntios, só para confirmar a ideia bíblica do Apocalipse, 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14, fala lá, que aí há uma mistura. Vamos ler esse texto aqui? Por gentileza aí, cara. 2 Coríntios 6, versículo 14. Chamada a mistura. É a mistura de trevas com luz, aquela coisa. Só a ideia, pega as palavrinhas-chave para a gente fazer a conexão com o Apocalipse. E é um verso muito conhecido, né? Diz assim, ó: não estejais unidos em julgo desigual com os incrédulos, pois que companheirismo tem a justiça com a injustiça? Aí continua: que comunhão tem a luz com as trevas? Aí a ideia é essa. Entendeu? Luz com as trevas. Então o que acontece? Nesse período aí, o cristianismo fundiu-se ao paganismo. Então eles ficam o quê? Se uniram. Se uniram, ficou um mesclado, uma mistura. Então aquela palavra de Salmo 119, versículo 105, que ilumina a mente, não foi totalmente, foi obscurecida. Então aquela mistura, então eles passaram um bom período agora nas trevas espirituais. Mas isso acontece, irmãos, ó, esse tipo de coisa, muitas vezes a pessoa lê, nossa, isso aconteceu, né? Não, mas a gente não está isento não, viu, Alexandre? A gente não está isento de acontecer conosco não. Isso é tudo aplicado para todas as igrejas. É para todas as igrejas, para todas as épocas. A pessoa vai lá e se mistura, não, eu vou misturar com o incrédulo aqui, não, é uma pessoa, bacana, aí pronto, vai ganhar, vou ganhar para Jesus. Isso, ó, quando a gente fala de luz com as trevas, muitas vezes a gente ouve pastores, irmãos, anciãos, pregando sobre isso nos púlpitos. E muitas vezes eles usam, aplicando isso, Vilânio, para relacionamento, sabe? Aí, principalmente para jovem, né? Ó jovem, que não está errado falar isso. Luz com trevas não tem condições mesmo, está correto. Está correto. Você vai ter só sofrimento, você vai ter só dor. Vai ter só dor. Mas a gente sabe que o negócio aqui é bem mais amplo do que somente você se envolver com uma pessoa que não respeita a sua fé, que não tem consideração nenhuma por Deus, é muito mais amplo. Aí você vai lá e se mistura com... Você lança a mão do poder do Estado para poder ganhar vantagens para a igreja. Política é um jogo desigual. É um jogo desigual. Exatamente. Não, aí vamos envolver com política. Aí pastores se envolvem com política, pastores viram cabo eleitoral, sabe? Os irmãos se envolvem. Não, eu vou me candidatar a deputado, vou me candidatar para ajudar a igreja. Gente, você está entrando na malha do diabo, porque Deus não precisa disso. Deus não precisa disso. Deus nunca precisou do Estado para ajudar a igreja. Deus nunca precisou do Estado para nada. Para nada. A igreja cresceu quando o Estado foi contra ela e perseguindo. Aí a igreja cresceu. O Estado é que persegue a igreja. O Estado é que persegue Deus. Isso, o Estado persegue Deus. Agora, Oséias 12, versículo 7. E um mercador tem nas mãos uma balança enganosa, ama a opressão. É só para confirmar essa época do cavalo preto. Aí eu quero que os irmãos aí peguem só as palavrinhas-chave aí para encaixar na simbologia do Apocalipse. Então, Oséias 12, 7, engano e opressão, e Miqueias, capítulo 6, versículo 11 também, vai dar essa mesma ideia. Isso nós comentando aí o versículo 5, porque tem o versículo 6 ainda, né? O versículo 6 tem a voz do meio, que fala aqui, dos 4 animais, capítulo 5, fazendo a conexão, capítulo 5, versículo 5, essa voz que está no meio desses animais, essa é a voz de Cristo. Pode confirmar lá no capítulo 5, versículo 5, essa que não danifiqueis o azeite, o vinho, tal, essa coisa. Como nós já falamos, aqui o azeite é equivalente ao Espírito Santo. O vinho, as puras doutrinas, né? Então, João 16, versículo 13, fala que qual era a verdade que o Espírito de Deus ia guiar as pessoas, né? Toda a verdade. Em João 17, versículo 17, vai falar, tua palavra é a verdade. É a verdade. Santificado pela palavra, porque a palavra é a verdade. Então,
o Espírito Santo leva a pessoa a toda a Verdade. E santifica a pessoa na palavra. Exatamente. Santifica. Então, o Espírito Santo ele leva a pessoa à palavra de Deus. E o Espírito Santo e a palavra de Deus estão de mãos dadas, né? Amém. E nesse período a palavra foi conservada, preservada, né? Pelo Espírito Santo, né? Vamos então na terça, irmão. Agora a cena do quarto selo. Apocalipse 6, verso 7 a 8. Vamos comentar sobre esse quarto selo, que é o quarto animal. Quarto cavalo. Isso, exatamente. É um cavalo pálido, meio amarelado. Né? Isso aí no original, diz que esse amarelo aí é tipo assim um pardo. É um cavalo meio pardo, meio cinzento, meio pardo, entendeu? Mas sem vida nenhuma. Exatamente, sem vida, né? um cavalo pardo. Então, nessa referência aí, as anotações que eu fiz aqui, que eu vi aqui, e lá no texto aqui, ele fala lá sobre a igreja de Tiatira, de 538 até 1798, né? Fala aí sobre essa questão. E lá Deus... Ali começa vai de Tiatira, né? Até 1798. Exatamente. Né? E lá Jesus se apresenta, o texto aqui, vamos confirmar só essa palavrinha aqui, ele se apresenta como filho do homem, se eu não estiver enganado, é esse pensamento. Tiatira de Sardes aqui, né? Esse texto aqui, que no versículo 7, deixa eu ver aqui, confirmar aqui, e havendo aberto o quarto selo, ouvi uma voz do quarto animal, que ele dizia, vem ver, e olhei, e eis um cavalo amarelo e tal, e tinha possuído morte, inferno, seguia, e o poder de Deus, né? Nessa época aqui, é a época da idade das trevas. A pessoa não tinha mais Bíblia na mão. Onde a palavra de Deus aí, ela custou muito caro, né? Entra a Inquisição aí em cima do povo, e as fogueiras da Inquisição se acendeu, né? Foi o período da morte espiritual, né? Pleno domínio papal. Pleno domínio papal. Pleno. E ali, você pode ver, né, Vilânio, que aí tem um período ali que entra depois de Tiatira, entra um pouquinho entra Sardes ali, né? Entra o pessoal da Reforma, tentando fazer alguma coisa ali, nesse período do cavalo aqui, do evangelho aqui, né? Dessa questão de morte espiritual, você pode ver que, de um modo geral, as pessoas não, assim, foram um ou outro que avançou, sabe? Mas assim, de um modo geral, de um termo geral, a pessoa estava morta espiritualmente, mesmo assim, estavam mortas espiritualmente. Você tem que usar a linguagem aqui, a linguagem sempre geral, por quê? E mesmo porque os poucos que tinham permaneceram fiéis. E mesmo Nós que Deus valoriza esses poucos que não permaneceram fiéis. E os fiéis, mas a maioria... Os fiéis estavam nas montanhas. Exatamente, os valdenses, ignotes. Exatamente. Teve uma matança de São Bartolomeu. Teve matança também, vamos deixar bem claro. 70 mil protestantes, né? Muita matança. Na noite de São Bartolomeu também. Então, aqui o Papa, ele se declarou como filho de Deus e sendo o próprio Deus. Nas suas cartas encíclicas papais, ele se declarou como sendo o próprio Deus. Representante do céu aqui na Terra. Exatamente. Era uma coisa terrível. A palavra de Deus diz que a ninguém vos chamar de vosso pai. Está se referindo aqui ao pai espiritual. Jesus falou, o pai de vocês é o do céu, está do céu. E olha só, interessante aqui, eu quero deixar um verso bíblico que relata aquela época, mas também serve para nós, como nós mencionamos, serve para nós. Isso é um alerta. Está em Efésios 5, verso 14, fala assim, pelo que ele diz, né? Desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te dará luz. Né? Cristo te dará luz. Então, essas pessoas aqui na época estavam mortos espiritualmente. Também lembra a parte de Ezequiel, né? Um vale de ossos secos ali também, chamando as pessoas para ressuscitarem, para serem fortalecidos novamente. Então, era uma situação difícil. E no desejado aqui, página 320, é interessante que Deus vai dar Ricardo até para os dias de hoje, tem muitos mortos espirituais hoje, mas a palavra de Deus tem poder, pode nos levantar. Satanás não pode reter os mortos em seu poder, quando o Filho de Deus lhe ordena que vivam, os mortos físicos. Não pode manter em morte espiritual, uma alma que com fé recebe a poderosa palavra de Deus, também não pode manter as pessoas em morte espiritual, só se quiser. Deus está dizendo a todos quando se acham mortos em pecado, desperta tu que dormes, o texto que o Ricardo leu, e levanta dentre os mortos. Essa palavra é vida eterna. Como a palavra de Deus que ordenou o primeiro homem a viver, dá-nos ainda vida, como a de Cristo, mancebo. A ti te digo, levanta-te. Deu vida ao jovem de Naim. Assim essa frase, levanta dentre os mortos, é vida para a alma que a recebe. Então ele pode levantar vida espiritual. Deus nos tirou da potestade das trevas e nos transformou
transportou para o reino dos filhos do seu amor. Amém. Tudo nos é oferecido em sua palavra. Se recebemos a palavra, temos a libertação. Glória Então, a irmão, Deus. se você estudar Bíblia, Espírito e Profecia, se você está, eu estou me sentindo no oceano morno, eu estou morto espiritual, morto em ofensa de pecado. Se você começar, nesse ano que entrou, 2019, lendo Bíblia, Espírito e Profecia, orando a Deus, você vai se despertar, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e ressuscita nós espiritualmente. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Essa questão aí desse período aí de trevas, aí foi onde a igreja ficou considerada uma igreja morta. Sim. Morta. Igreja morta, não estou falando em termos geral, porque aí é onde a igreja ficou fazendo transigência com o Estado, fez uma aliança com o Estado, e aí o bispo de Roma subiu ao trono, aí agora Dominou. no ano 538, o imperador romano Justiniano nomeou ele chefe de todas as igrejas na terra, e que ia corrigir a todos que não tivessem harmonia com eles. Então agora eles ganham o quê? Eles ganham uma mortalha espiritual. Então, ele deu poder ao Papa, o Papa sair pelo mundo, né? Correndo atrás das pessoas que estão aí no contra para que se harmonizasse com a igreja, na verdade. Então a igreja tinha que se harmonizar. Ou se harmonizava ou morria, na verdade. Então aquela igreja ficou o quê? Morta. Morta lá. Aquela igreja lá romana lá, em vez de seguir a Cristo, não, seguiu a outro. E lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3 e versículo 4. Vamos confirmar esse texto lá. E aí, aonde se levanta com toda a fúria o homem do pecado. Nesta época aí, com toda a fúria, o homem do pecado se levanta, né? O sistema. Capítulo 2, versículo 3 e versículo 4. Diz assim, ó: ninguém vos engane, 2 Tessalonicenses, certo? É isso. Ninguém vos engane de maneira alguma, pois aquele dia não virá sem que primeiro venha a apostasia e o homem do pecado seja revelado, e o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então, aí aqui nessa época aí se levantou com toda a fúria aí o sistema papal romano, e a igreja romana quebrou toda a lei através do seu chefe, que ele estimulou toda a igreja a seguir esse padrão. Daniel 7, versículo 25, mudará os tempos e a lei. Então, inventou esse negócio de guardar domingo. Então é para guardar o sábado, agora eles mudou o tempo também, que era o pôr do sol e não é meia-noite. É aquele calendário romano, gregoriano, né? Gregoriano romano, então não tem nada a ver com o calendário bíblico, então foi tudo mudado para as tradições romanas lá, então agora eles seguem até hoje isso, contrariando a lei de Deus, a ordem divina e todo aquilo que Deus informou que teria que fazer. E o inferno e a sepultura o segue esse cavalo. Por quê? Porque foi dado o poder de matar a eles. Eles receberam permissão. Então foi que o sistema papal romano fez. Cerca de 50 milhões de protestantes morreram. Desde o Império Romano, a contagem, o cálculo, não tem nem como a gente calcular isso, só na eternidade. Não tem como calcular isso, não. Só na eternidade, mas no período de trevas mesmo, ali foi. Esse cara quase milhões. Esse cara quase 1000 anos no poder, Vilão. Essa instituição é quase 2 mil anos essa instituição. Quantas pessoas, quanto sangue não está na mão dessas pessoas? Exatamente. E Deus vai requerer todo esse sangue. Vai requerer todo esse sangue, então eles patrocinou toda essa desgraça, né? Toda essa desgraça. E aí eles matariam as pessoas que no verso 8, quarta parte da terra, a espada, fome, mortandade, no meio das feras da terra. Exatamente, na época do sistema papal, ele dominava imperadores, e ali mesmo a extensão do seu poder na Europa foi muito grande. Foi grande. Então domínio a Europa, domínio total. Com esse domínio dele aí, foi uma grande miséria literal em termos de recursos e também em termos espirituais. A fome espiritual. Sim, interessante, irmãos, que a consequência, né, a herança, né, o legado deles permaneceram, né, assim, na questão da questão espiritual das pessoas. Mesmo depois que o Napoleão foi lá, né, e tirou o domínio dele, por meio de Berthier, as pessoas se sentiram um pouco livres, né, os protestantes se sentiram um pouco livres para poder pregar. Mesmo assim eles não tinham força,
Eles não tinham forças espirituais de um modo geral. Você pode ver que eles mesmo se matavam entre eles mesmos. Eles mesmo se matavam. A gente pode ver vários livros aí falando antigamente era a Igreja Católica Apostólica Romana perseguia os protestantes. Não, o protestante começou a perseguir protestante, conseguia matar. A gente vê vários relatos que se não concordava, eu vou te matar. Isso aí, essa herança aí, mesmo eles tendo se reformado, mas ainda ficou no coração ainda aquela raiz tradicional. Sim. Se não concordar comigo, já eu tenho que exterminar. Tem que exterminar. E olha só o que diz o grande conflito aqui, ó. O grande conflito na página 380, falando de uma advertência rejeitada. Aqui está falando nos Estados Unidos já a mensagem de Guilherme Miller e tal. Sim. Olha qual era o pensamento do povo. Olha o pensamento do povo naquela época, né? Que era o período final ali que eles estavam carregando ainda aquela herança maldita, né, sobre eles, né? E estavam achando que o caminho era esse mesmo, que governar aquela força. Olha só, rejeitando a advertência do primeiro anjo, a mensagem do primeiro anjo, desprezaram os meios que o céu provera para a sua restauração, desacataram o mensageiro da graça que teria corrigido os males que os separavam de Deus, e com maior avidez volveram, né, a busca da amizade ao mundo. Olha só, voltaram a mesma coisa que estavam reclamando, fazendo a mesma coisa. Eis aí a causa da terrível condição de mundanismo, apostasia e morte espiritual que prevaleceu nas igrejas em 1844. Então, as igrejas eram assim, eram mortas espiritualmente, buscavam poder, buscavam a ajuda do Estado, né, para poder se destacar, ter vantagem. A mesma coisa que eles reclamavam de quem? Da Igreja Católica Romana. Eles faziam a mesma coisa. Está só repetindo o mesmo princípio. Está só repetindo o mesmo mau princípio, né, na conduta deles, e Deus querendo libertá-los, né? E nós sabemos que depois teve a proclamação da primeira mensagem angélica, aí teve a segunda também, e aí ali que acordou o povo para poder, peraí, o que é isso aqui? Isso aqui está errado, né? E nós sabemos que nas cartas fala, né, da Igreja de Filadélfia. Mas fora isso, é a mesma coisa, é um evangelho morto, né, morto espiritualmente, né? Então vamos quarta-feira agora, a abertura do quinto selo. Lê para nós, Ricardo, Apocalipse 6, verso 9 a 11. Apocalipse 6, verso 9 a 11, quinto selo. Verso 9 até o verso 11. Diz assim o verso 9: E havendo aberto o quinto selo, eu vi, debaixo do altar, as almas daqueles que foram mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que eles mantinham. E eles gritavam em alta voz, dizendo: Até quando, ó Senhor, santo e verdadeiro, não julgarás e vingarás nosso sangue sobre aqueles que habitam na terra? E túnicas brancas foram dadas a cada um deles. E lhe foi dito que eles deveriam descansar por um pouco de tempo, até também completasse o número de seus conservos e seus irmãos, prestes a serem mortos assim como eles. Então, irmão, vamos comentar esse quinto selo aí. Bom, Esse selo é tremendo. Versículo 9, o quinto selo, século 13º até 1844. Então, aí, esses selos eles se cruzam. Não é o sentido cronológico, mas eles começam um no outro, no caso, esse selo aí, né? E eles são assim, eles foram assim massacrados. Fala que esse pessoal aí, eles foram massacrados. Eles foram massacrados. Então, aqui nós podemos ver que esse pessoal aí sofreu muito. Eles pedem vingança a Deus, porque seu sangue foi derramado. Versículo 11, lá na frente, vai dizer, né? Porque até 1844, por que tem que ser até 1844? Porque o juízo investigativo começou pelos mortos. Apocalipse capítulo 3, versículo 5 fala isso aí, dá a entender isso aí. Então, esse texto aqui, esse quinto selo aqui, ele vai até 1844. Que aí fala dessas almas aí, na realidade, aí é aquele sentido teológico que os teólogos falam de personificação, o sangue personificando. Aí não são pessoas reais. Não são pessoas reais. Debaixo do altar. E o sangue gritando. Não tem como. E tem texto na Bíblia. Era só um símbolo. Eu acho que eu creio que eu anotei aqui também esse texto da Bíblia aqui. Deixa eu ver. Tem um texto aqui que eu vou dar para os irmãos. Abel, que o sangue de Abel fala. Gênesis 4, verso 10. E disse a Deus: Que fizeste? A voz, o sangue do teu irmão clamam, grita.
na terra a mim. Então o que estava acontecendo ali? Estava chegando na narina de Deus o clamor dos justos. Os justos que são perseguidos, as almas embaixo do altar, foram todos perseguidos. Eles, ó Deus, até quando nós vamos ficar desse jeito, só morrendo, e o Senhor não vinga o nosso nome? E isso vai se completar. Deus vai logo vai se levantar do seu trono e vai fazer justiça. E essas pessoas morreram. Exatamente. E esse altar aí, esse altar é na terra, né? Ele está falando na terra, né? Esse altar na terra. Apocalipse 18, versículo 24. E o sangue que foi derramado aí é em Babilônia. Em Babilônia. Ele foi derramado na terra. Esse sangue foi derramado na terra. E foi derramado por Babilônia, no caso, né? Uma papal romano. O papal romano derramou esse sangue. Apocalipse capítulo 8, versículo 3. Vamos ler esse texto aí. O altar da sala do lugar, do santo lugar. 8, verso 3. 8, verso 3. E outro anjo veio e pôs-se em pé junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e lhe foi dado muito incenso, para que ele o ofertasse com as orações dos santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E esse lugar, que lugar é esse aí, chamado? Que lugarzinho é esse aí, onde está esse incensário aí? E esse altar aí? Levítico 4, versículo 7, vai falar desse altar aí. Esse altar aí é antes de 1844. É o primeiro trabalho, entendeu? E aí ele diz, ó, se você espera mais um pouco aí... Na parte santa. Exatamente. Na parte santa do santuário. Vocês esperam mais um pouco, Deus falando que vocês vão ser vingados. Que Deus realmente é o nosso vingador, né? Então ele vai vingar. Espera aí que tem uma parte aí que tem que se completar o número dos mortos. E aí, esse número de mortos, que nós vamos ver aí, que fala aí, o sangue, que fala aí, o Alexandre já falou, é isso aí, já falou sobre essa questão, era o sangue de Abel clamando. Sim. Com todos os que foram sacrificados em todas as eras. Clamando por justiça. Exatamente. O Salmos 9, versículo 12, Ricardo. Salmos 9, versículo 12. Me ajuda aí, que aí nós vamos saber direitinho aí, né? Salmo 9. Sobre a questão do sangue, dos aflitos, essa questão, né? Salmo 9, verso 12. Diz assim: quando ele faz inquisição por sangue, lembra-se deles. Ele não se esquece do clamor dos humildes. Do clamor. Clamor. Os valdenses, os huguenotes, os albigenses, todos esses aí, é o clamor, estava clamando. Né? O pessoal também da era das trevas ali, mortos na fogueira. E esse clamor aí é através do sacrifício deles. Não que tivesse pessoas reais lá, não é nada disso. Né? Sempre que Deus tem guardado um registro, né? Sim, Exato das pessoas que morreram, aquelas pessoas que foram injustas, bem-aventurados que são perseguidos por minha causa. Então Deus sabe de tudo. Interessante. Está ali bem registradinho. E olha só o que diz aqui, ó. Eu quero ler porque aqui está falando. Aqui o contexto do quinto selo, eu vi que chama muita atenção é o clamor por justiça. E você vê as pessoas clamando por justiça, clamando, gritando, dá a entender a princípio que Deus está deixando eles gritar. Mas não é verdade. Não é verdade. Não. Deus tem uma obra a fazer, Deus está falando, calma. Isso. E você pode ver que Deus já faz. A primeira coisa que Deus faz, dá vestes brancas para cada um deles. Ou seja, né, eles foram salvos pelo sangue de Jesus, pelo sangue de Cristo. O sangue de Cristo cobriu, né, ali, eles foram um sacrifício. E olha só o que diz aqui, irmãos, esse texto aqui que eu quero ler é algo para a gente refletir muito. Está na página 244, aqui, Testemunho para a Igreja, volume 5. Né, e o capítulo é Unidade Cristã, Testemunho para a Igreja, volume 5. Olha só, irmãos, isso, irmãos, é para nós refletirmos, viu? Refletimos muito na nossa vida. Olha só, lembre-se, já começa a falar para nós, lembre-se que os que se deleitam em lançar palavras de calúnia e falsidade contra os servos de Cristo, de que Deus é testemunha de seus atos. Olha só, lembre-se, Deus é testemunha dos seus atos, Deus está vendo. Ainda continua. Suas arremetidas caluniosas não profanam vasos ou objetos, mas sim o caráter daqueles de quem Cristo, né, adquiriu por seu sangue. A mão que traçou as letras nas paredes do palácio de Belsazar
mantém fiel registro de todo ato de injustiça ou opressão cometido contra o povo de Deus. Gente, isso daqui é um alerta. Tomemos muito, mas muito mesmo, muito cuidado. Eu não sei se já aconteceu isso com um irmão aí, talvez você, né, levantou calúnia contra as pessoas, falsos testemunhos, e muitas vezes a gente vê isso, né, em comissões de igreja, né, Alexandre? A pessoa fala, eu vou mentir mesmo porque eu quero prejudicá-lo. É complicado, né? É complicado, mas é uma triste realidade, né, Vilani? Nós temos que deixar isso aqui bem claro. Os anjos estão anotando. Está anotando tudo. Aqui você pode ter certeza, você sabe muito bem que lá, a Igreja Católica, quando fazia a Santa Inquisição, que de santo não tinha nada, Maldita Inquisição, né? Eles pegavam as pessoas, a gente sabe disso. Pegava a pessoa lá, ia lá no tribunal, certo? E aí começava a questionar as pessoas, começava a indagar, a interrogar diante de todo mundo. Quando eles queriam destruir a pessoa, até testemunha falsa eles davam um jeito de colocar ali para poder matar a pessoa mesmo. Eles inventavam mentiras, assim como fizeram com Cristo, assim como fizeram com Jesus, assim como fizeram com Paulo, certo? Com Estevão e muitos outros na história desse mundo. Então, esse trecho é algo que nós refletimos mesmo. Será que eu estou do lado do inimigo levantando falso testemunho contra um servo de Deus? Né? Porque aqui, nós estamos falando aí do quinto selo, aí, das pessoas que estão clamando por justiça. Por que eles estão clamando por justiça? Porque eles estavam no caminho certo, as pessoas amaram mais o pecado, certo, do que a palavra de Deus, e inventaram até mentira para destruir as pessoas. Por isso que eles morreram. Porque se eles falaram, não, tá bom, nós vamos ser amigos, eu desisto da palavra de Deus. Pronto, aí todo mundo era amigo, ia para o inferno junto. Certo? Essa é a realidade. Mas como se firmaram, né? E quantos hoje, Ricardo, hoje na modernidade aqui, nesse século, irmãos fiéis não recebem cargo, irmãos que são disciplinados, às vezes excluídos, porque os outros dão mau testemunho e calúnia. Calúnia. Então, irmãos, está acontecendo a mesma coisa que aconteceu no ano passado, acontece hoje e vai acontecer até a volta de Jesus. Exatamente. Mas os anjos anotam. E Vilani, só uma coisinha, você já vai falar. E usando a frase do Vilani, que Vilani falou aqui, só não matam porque não tem oportunidade ainda. Não é falta de vontade. Não é falta de vontade. Quando a graça fechar, eles vão querer até matar. Aí vai ter a oportunidade. Vão ter oportunidade, se Deus permitir, claro. Né? Então, no versículo 1 Samuel 24, versículo 12, diz assim: julga o Senhor entre mim e ti, e vingue-me o Senhor de ti. Porém, a minha mão não será contra ti. Então, antes eles clamam por vingança, não é isso? A Bíblia fala que Deus é o nosso vingador. Mas antes de Deus fazer essa vingança, tem que ter um julgamento. É por isso que esse povo aí é da idade das trevas lá, que morreram lá, foram sacrificados, na idade do sistema que a igreja romana estava no poder, o sistema papal romano. Então aí tinha que haver um julgamento. E esse julgamento, 1844 para cá. Então, vocês esperam um pouco, eu vou vingar vocês. Começou o dia da expiação. Mas eu vou julgar esse povo nisso. Sim. Aí começou, 1844. Começou. Mas você não é para desanimar, não, irmão. Tem um texto aqui, ó, que vai falar que isso é exemplo para nós. Terceiro para a igreja, volume 5, página 213, o selo de Deus, ó. Ânimo, fortaleza, fé, implícita, confiança no poder de Deus para salvar. Não nos vem no instante. Essas graças celestiais são adquiridas pela experiência dos anos, por uma vida de santo esforço e firme apego à retidão. Olha, irmãos, por uma vida de santo esforço e firme apego à retidão. Aí a gente cresce espiritualmente. Os filhos de Deus estiveram selando o seu destino. Assediados em inúmeras tentações, souberam que deveriam resistir firmemente ou ser vencidos. Compreenderam que tinham grande obra para fazer. Em qualquer momento poderiam ser chamados a depor sua armadura. E se chegassem ao final da sua vida com seu trabalho inacabado, isso significaria perda eterna. Aceitaram ardamente a luz do céu, como fizeram os primeiros discípulos dos lábios de Jesus. Quando esses primitivos cristãos foram exilados nas montanhas e desertos, quando abandonados em masmorra para morrer de fome, de frio e pela tortura, quando o martírio parecia ser o único caminho para sair de sua angústia, alegaram-se de que fosse considerado digno de sofrer por amor de Cristo, que por eles foi crucificado. O digno exemplo deles será um conforto e animação para o povo de Deus, que passará um tempo de angústia como nunca houve. Então esse tempo, irmão, nos últimos dias vai ter um tempo de angústia como nunca houve. Quando a gente olha para o passado, os homens também passaram por isso.
Então, nós podemos tirar ânimo, firmeza e fé em Deus. Eles venceram. Eles venceram, eu também posso vencer. Exatamente. Sim. Eles abriram o caminho. Exatamente. Aquele clamor lá que eles estavam falando ainda, do clamor, então eles esperam um pouco, espera um pouco. Aí Deus, eu vou fazer o julgamento desse povo. Começa em 1844. Então no capítulo 19 de Apocalipse, versículo 2 e 3, diz assim: porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua fornicação, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Então, aqui no versículo 3, e outra vez disseram, aleluia, e a fumaça dela sobe para todo sempre. Então, no final, Deus vai ter essa punição. Vai prestar conta, né? Vai prestar conta, né? Então esse quinto selo é um conforto para nós, os irmãos eles estão sendo perseguidos, é um conforto que Deus vai se levantar. Que Deus está vendo. Vai nos vingar. Deus vai nos vingar. Deus está vendo tudo. Todos aqueles, desde Abel, eles vão receber a justa paga, porque eles perseguiram o povo de Deus, então sem nenhuma razão. Então agora eles vão receber a justa paga. E vão ser, né? A gente sabe que isso aí vai acontecer. Louvado seja Deus. Isso aí, nesse clamor ainda, né? Nós no versículo 11, e aqui fala, os que habitam sobre a terra, eles ainda tem um tempo, ainda se cumprir ainda. Será assim, repouso, vocês repousam um pouco. Apocalipse 14, versículo 13, fala só, aqui no versículo 11, fala sobre repouso. E no capítulo 14, versículo 13, diz que os mortos esperassem ainda até o tempo do quê? Até o tempo do juízo. Até o tempo do juízo. Então, no versículo 10, os que habitam sobre a terra, Apocalipse 13, versículo 3 e versículo 8, o poder papal humano ainda vai promover ainda martírio, porque ele vai se levantar novamente. Vai ter novamente a junção do Estado com a igreja. Então, vai ter martírio, porque se você ler o capítulo 13, dos versículos 11 em diante, a segunda besta da terra, ela vai se unir à primeira besta do mar, que é o papado romano, dos Estados Unidos da América, e vão lá falar a palavrinha, vai fazer que morra todos aqueles que não adorem a imagem da besta. Você entende? Então vai ter martírio ainda. Então, você espera um pouco que vai se completar os mortos. O número dos mártires. Vai se completar. Quando se completar esse número, aí eu vou vir lá. Vilã, sabe uma coisa, sabe interessante, Vilã? Sabe uma coisa interessante? Isso faz todo sentido, irmãos. Porque enquanto existir igreja, todas as eras, Alexandre, sempre teve martírio. Veja, primeiro mártir foi Abel. E depois, sempre quando se levantou alguém para pregar a palavra de Deus, sempre que levantar contra ele era perseguido e morto. Muitos eram mortos. Profetas eram mortos. O próprio Israel matava. Né? Na época que Cristo esteve aqui na terra, o nosso Salvador, o próprio Cristo foi morto por causa da perseguição. E quem sempre persegue e mata é aqueles que professam a fé. Professa a fé. É isso que é a parte mais revoltante. Não é o mundo. É ateu. Não, porque é o seguinte, os romanos, quando mataram a Cristo, eles não tinham nem interesse em Jesus. Nem interesse em Jesus. Interesse por essa causa. Ele não está interessado nem o interesse vilão, nem o interesse. Não, esse homem está me atrapalhando de nada, deixa esse homem em paz. Nem Paulo, eles tinham interesse nem Paulo a princípio, nem Paulo. Só que depois, com o tempo, o negócio começou a ficar difícil, eles viram que começou a chegar neles, eles começaram a perseguir os filhos de Deus também, né? Com morte, joga na fogueira, joga para as feras. Então, o que eu quero dizer de um modo geral, Vilã, é assim, a gente está falando da história da igreja. No decorrer da história da igreja, quando eu falo história da igreja, eu estou falando lá do Éden até a final. Sempre teve mártir. Sempre pessoas selaram sua fé com seu sangue. E você leu aí que Deus deixou bem claro, aguarda que vai ter o pessoal do último tempo que vai selar sua vida com sangue também. Vai ter um pessoal que vai completar. Então assim, quando fala das pessoas aí clamando sobre debaixo do altar, né? Tá falando desses mártires, dessas pessoas. Sacrifícios. Viva o nosso sangue. Ali é como se fosse uma personificação. Mas não são pessoas reais. Não, mas ali, né, o sacrifício, personificando ali, é como o sacrifício estivesse falando, ó, vinga o nosso sangue. Eles derramaram o nosso sangue. Então,
Então o que acontece? Deus vai vingar. Sim. Vai vingar o sangue deles. Deus vai responder esse clamor. Esse símbolo lá encaixando, né? Deus responde o clamor do seu povo, dos seus aflitos. Então, como a gente já falou aqui, no Apocalipse capítulo 13, no capítulo 13, do versículo 11 em diante, vai ter martírio. Os Estados Unidos da América vai promover esse martírio. Vão promover esse martírio, estimulado pelo sistema papal romano, que vão se unir. No caso aí, as duas bestas vão se unir. Então eles vão promover a perseguição de novo. E o versículo 11 diz: um pouco de tempo até a volta de Jesus, o fim do tempo da graça. Quando chegar o fim do tempo da graça, o número dos conservos se completam, que serão mortos, né? Apocalipse 20, versículo 4, diz lá essa questão. Apocalipse 20, versículo 4, diz assim: e vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem. Aqui a palavra aqui é bem claro, vai ter bem claro. Aqui diz aqui o testemunho de Jesus e também pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem. Então eles vão ser mortos pelo testemunho de Jesus e pela palavra. Então eles vão ser mortos porque eles seguiram Bíblia e o Espírito e profecia. Então, não aceitaram a marca da besta. Isso, não aceitaram porque está no Bíblia e Espírito e profecia. Exatamente. Quando fala essa questão quando se separa aqui, a palavra de Deus fala a palavra de Deus, testemunho de Jesus e palavra de Deus, a gente tem que entender uma coisa. Isso aí a gente, não vamos se delongar nisso aí, que quando fala testemunho de Jesus, que a própria Bíblia fala que é o espírito de profecia ou dom profético, então, isso são os profetas da época que não foram encaixados na coleção de livros da Bíblia, da palavra de Deus. Então, todo tempo que um profeta, ele chama extracanônico, não canônico, extracanônico, fora da coleção, aí testemunho o espírito de profecia, né? Então, quando está em conjunto aqui, então, palavra de Deus, que já foi, né? Mas lá também é a palavra de Deus, né? Mas só por causa dessa questão, que aqui foi junto e tal. Então, vou dar um exemplo, no tempo de João. João, ele foi para a ilha de Patmos, ele foi preso, lá diz o texto do Apocalipse, ele foi preso por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho de Jesus. Que testemunho era esse na época dele? O testemunho de Jesus era a mensagem dos profetas lá. Paulo, os apóstolos lá, as escritas. Que eram os profetas nesse caso, era Pedro, Paulo, esse pessoal, porque a palavra de Deus para eles era o Antigo Testamento. As cartinhas deles. As cartas deles, entendeu? Ali era o testemunho de Jesus. Mas hoje, foi anexado. No caso nosso, hoje não. Hoje foi anexado. Então é a Bíblia. Exatamente. Então, e o testemunho para nós. Agora é extra-canônico. Para nós hoje, o testemunho de Jesus hoje, para nós, é isso aqui. Isso que eu profecia. É aqui, ó. O grande conflito. E a verdade presente. Isso aqui porque é o dom profético, né? No caso, se manifestou na Edmund White, então, é assim. Então, se no caso, esses livros todos, estou fazendo uma suposição, só uma suposição. Se ela tivesse se encaixado, tivesse encaixado as visões dela aqui, aí já seria o quê? Palavra de Deus. Aí a gente já levaria nesse. É um profeta canonizado, está no canô. Não é extra canônico, né? Então não está fora. Então, aí é assim. Porque isso aqui, a Bíblia, a palavra de Deus, ela foi produzida por causa do testemunho de Jesus, do dom profético. É isso. É simples assim. Quinta-feira, irmãos, vamos agora à abertura do sexto selo. Ricardo, lê para nós Apocalipse 6, verso 12 ao 14. Apocalipse 6, verso 12 a 14. Sexto selo. O verso 12 começa assim: e eu vi quando ele abriu o sexto selo, e eis que houve um grande terremoto, e o sol se tornou preto como um saco de crina, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra,
Assim como uma figueira lança seus figos temporões, quando ela é abalada por um forte vento, e o céu partiu, como um rolo quando é enrolado junto. Toda a montanha e ilha foram removidas de seus lugares. Então vamos comentar isso aí, irmão. Se é sossego. Então, fala do grande terremoto aí. Sim. Então, o grande terremoto de Lisboa, né? Lisboa em 1º de 1755. Cerca de 90 mil pessoas morreram só em Lisboa. A cidade possuía cerca de 150 mil habitantes. O sol nesse mesmo dia se tornou negro na Nova Inglaterra, nos Estados Unidos. Então, aí a gente pode ver aí que aconteceu esses sinais. E a Lua, em 19 de maio de 1780, a Lua se tornou negra também, como sangue, né? Sangue também, né? Chamado dia escuro, né? E as estrelas do céu caíram, como os ciclos caem da figueira, né? Caíram pela terra, em 13 de novembro de 1833. Apocalipse 19, versículo 3, né? Então, esse sinal aí foi um sinal para quem? De terror para quem? Para os ímpios. Sim. O dia da volta de Jesus. O dia da volta de Jesus, isso aqui é um sinal. Mas o dia da volta de Jesus será um sinal, será de vingança, de sangue. Jeremias 24, versículo 2 a 8, fala sobre isso, né? Os infiéis de Sardes, eles temem pelo esse dia, pelo dia de juízo. Os infiéis de Sardes. Sim, e eles viram aquilo ali, né? Eles ficaram desesperados. Olha só, foi nesse período. Então, foi no finalzinho ali, né? Olha só, Evilânia, eu quero ler aqui o testemunho aqui, né? Que a mensageira do Senhor colocou aqui no Grande Conflito, página 332 até 333. Está falando aqui da história do Guilherme Miller. Olha só a leitura. Em 1833, 2 anos depois que Miller começou a apresentar em público as provas da próxima vinda de Cristo, apareceu o último dos sinais que foram prometidos pelo Salvador, como indícios de seu segundo advento. Olha só, disse Jesus: as estrelas do céu cairão. Mateus 24, 29. E João, né, e também no Apocalipse, declarou ao contemplar em visão as cenas que deveriam anunciar o dia de Deus. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de seus figos verdes, abalada por um vento. Olha só, diz assim, aí Apocalipse 6, verso 3. Essa profecia teve cumprimento surpreendente e impressionante na chuva meteórica de 13 de novembro de 1833. Olha só, aquela foi a mais extensa e maravilhosa exibição de estrelas cadentes que já se tem registrado. Achando-se então o firmamento inteiro sobre todos os Estados Unidos durante horas em faiscante comoção. Neste país, desde que começou a ser colonizado, nenhum fenômeno celeste já ocorreu que fosse visto com tão intensa admiração por uns e tanto terror e alarmas por outros. Sua sublimidade e terrível beleza ainda perdura em muitos espíritos. Raras vezes caiu chuva mais densa do que caíram os meteoros em direção à Terra. Leste, oeste, norte e sul, tudo era o mesmo. Em uma palavra, o céu inteiro parecia em movimento. O espetáculo, como escreveu o diário do professor Suleiman, foi visto por toda a América do Norte, desde as 2 horas até o pleno dia, estando o céu perfeitamente sereno e sem nuvens. Um contínuo jogo de luzes, deslumbrantemente fulgurantes, se manteve em todo o firmamento. Aí está aqui, né, o progresso americano, né, ou os grandes acontecimentos do maior dos séculos. R.M. Danvers. Nossa, esses homens registraram, daqui ela pegou o registro, né, dos jornais da época lá, as pessoas, alguns falando, a volta do nosso Senhor, né, uns que estavam assim, ansiosos para a vinda de Cristo, mas a grande maioria desesperada, né, eu estou morto. Os ímpios, né, os ímpios. Os ímpios da igreja de Sardes, né? E aí, irmãos, ó, meus queridos, se vocês quiserem saber mais um pouco aqui do que ocorreu, né, vocês continuam a leitura. É porque eu não vou ler aqui, senão vai ficar muito cansativo, muito extenso, né, porque em nosso tempo não é tanto assim.
Mas leiam isso aqui que vocês vão ver e como as pessoas se portaram, né? Se portaram em saber desse tipo de coisa. Exatamente. Ainda no Mateus 24, e versículo 21 e 22, diz assim: porque haverá então grande aflição, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Que dias é esse? Dias das trevas morais, dos 1260 anos do governo papal, que em 1798 ele foi deposto o governo papal. Napoleão Bonaparte mandou o general Berthier lá em Roma destronar o Papa, mas foi abreviado aqueles dias. Mas os 1260 anos se cumpriu exatamente, começando de 538 até 1798. Mas que dias são abreviados esse aí? Por volta, anos anteriores, a perseguição cessou. Por que cessou? Lembra que os cristãos da Inglaterra, eles estavam sendo perseguidos, uma boa parte deles se concentrando na Inglaterra, eles fugiram. E eles acharam uma terra maravilhosa, linda, chamada, hoje nós chamamos de um novo mundo, né? Na época eles chamavam novo mundo, lá nos Estados Unidos, nas praias lá dos Estados Unidos. Então, ali, eles acharam um sossego, uma tranquilidade. E os Estados Unidos da América, eles declararam a sua independência, em 1776, 4 de julho de 1776. Então foi bem anterior, que ali já tinha a sua independência, já tinha a sua força e não tinha mais com ninguém para persegui-los, né? Os Estados Unidos ali declararam a sua independência, os cristãos que estavam sendo perseguidos. Então os dias foram o quê? Deus abreviou, né? Cessou perseguição bem antes, mas o domínio papal foi um pouquinho mais. Foi os 1260 anos, 538 até 1798, né? Assim se cumpriu a profecia bíblica. E as datas nós já demos aqui sobre essa questão das datas, né? Então, a perseguição cessou em 1776. Roma deixa de perseguir, então, e os Estados Unidos declaram sua independência. Aí é interessante que no final do Apocalipse 6 fala assim que tem até o texto: porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode subsistir ou suster-se? E aí na próxima lição a gente vai estudar esse parênteses, que é o 144 mil, eles vão subsistir. Porque o sétimo selo, que é a voz de Jesus, está no capítulo 8. Então Deus fala: quem poderá subsistir? Então João fica apavorado. Tem até um texto aqui que eu gostaria de ler para os irmãos. Olhando para o alto, página 99, meditação matinal. Olha, página 99, aí 1º de abril. Aqui está sexta-feira. Olha que interessante, irmão. Aqueles que professam ser filhos de Deus deveriam representá-lo no quê? No caráter. É-nos concedida agora a oportunidade de formar o caráter, que nos capacite para entrar no reino do céu. Aqueles que guardam o mandamento de Deus terão direito da árvore da vida e atravessarão os portões da cidade. Com amor, Deus nos deu uma lei para que possamos conhecer e eliminar aqueles traços de caráter que não pode ser tolerado no céu. Não vai ser tolerado no céu. Ninguém pode entrar ali sob a acusação de roubo, adultério, maledicência, negócio duvidoso. Por isso, concluiria outra guerra no céu. A lei de Deus foi dada para afastar os homens dessas práticas, a fim de que seu caráter pudesse ser moldado segundo o caráter de Deus. Então, irmão, não vai entrar ninguém que tem um adultério nas costas, tem alguma coisa, maledicência, negócio duvidoso, né? Sabe? As pessoas ficam devendo para os outros e não pagam, sabe, não paga. Olha, adultério. Irmãos, pode vir um voto. Não, mas os homens fizeram um voto que o irmão está em adultério, mas saiu um voto na associação que pode ser rebatizado. Não adianta, irmão. Se está na palavra de Deus, Deus não muda. Pode o papado fez assim o martelo. Pá! Ele é herege. Deus não sanciona.
E os reis do mundo inteiro. Então, o que acontece? O que acontece é o seguinte, você pode ter qualquer autoridade que você tiver, qualquer capacidade aqui na Terra. Se tudo que você tiver, com toda a sua capacidade, com toda a sua autoridade, que todas as pessoas juntas com você, e se você tiver errado, você vai receber sua justa paga. Sim. Então, o que acontece é o seguinte, então nós temos que sancionar aquilo que Deus sanciona. E nós temos que rejeitar aquilo que Deus rejeita. Então é assim que funciona. Não adianta querer assim camuflar a situação. Eu estou escondido aqui, ninguém está me vendo. Mas a pessoa mais importante do universo está te vendo. Deus. E ele deixou bem Não claro. tem pra você correr. Logo no começo, né? Se você for lá para baixo do mar, se você for para cima, para onde você for, Deus está lá vivendo. E outra, e ele fala assim, Vilani, né? Eu conheço as tuas obras. Tudo, conheço tudo que você faz. Tudo que você faz. Então não adianta você querer mentir, você querer fazer alguns esquemas para poder subornar para sair por cima. É muito honroso, certo? E é o que Deus espera de cada um de nós. Se pecamos, clamemos misericórdia, pedimos perdão, clamemos misericórdia e poder para parar, para não fazer mais esse tipo de coisa, que Ele está lá prontinho para te restaurar. Agora, se você mentir, se você ser falso e continuar, tipo o Acã, lembra a história do Acã? Quando não tem mais jeito, mas quando é tarde demais, aí quando é tarde demais não tem mais jeito. Porque todo mundo ficou sabendo, né? Todo mundo ficou sabendo e aquela coisa ficou, gente morreu, vamos ser bem claro que não foi nenhum nem dois que morreu, muitas famílias ficaram sem seus pais ali. Aí vão, realmente eu pequei, né? Que não sei o que, tarde demais. Falou, rapaz, aí não tem mais jeito, né? Exatamente. Tem muitos que são como Acã. Eu queria dar uns livros aqui para os irmãos aqui, que eu esqueci hoje de dar alguns livros. Comentário Bíblico Adventista, volume 6, na página 1081. Comentário Bíblico, volume 7, na página 968. Testemunhos para a Igreja, volume 5, na página 451. Tem alguns irmãos que dizem que eu estou falando muito rápido. Eu vou falar mais lento agora, tá bom? Eu já recebi algumas informações assim, né? Vamos lá. No Grande Conflito, na página 37 e na página 333 a 334. E comentário bíblico não, esse não. Esse é Testemunho para a Igreja, volume 9, na página 267 e 641. E Patriarcas e Profetas, na página 340 a 341. Primeiros escritos na página 41. Aí vai ser de grande valia. E no versículo 14 de Apocalipse tem o céu aberto, né? O céu aí, no versículo 14 tem o céu aberto. Ele se retirou-se como um livro, que se enrola, né? E o céu se abriu. O que significa isso? Essa questão. Apocalipse 19, versículo 11. 19, versículo 11, deixa eu ver aqui, eu anotei aqui. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. Olha aí, olha aí. Eu vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. Eu estava sentado, e sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Cavalo branco, pureza. E aí, então o que acontece? Novamente aí o cavalo aí triunfando. E o cavalo aí triunfando, e esse céu vai se abrir. E Lucas 3, deixa eu ver, a gente lê Lucas 3, versículo 21. E Ricardo, Atos 7, versículo 56. Lucas 3, verso 21. Verso 21. E aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu. O céu se abriu. Atos 7, versículo 56. E disse, eis que eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à direita de Deus. Olha. Será aberto o mundo, nós que somos, esse mundo invisível que nós não podemos contemplar, será aberto, escancarado, nós vamos contemplar os seres celestiais, os justos. Vai ser um momento feliz. Olha. Agora para os ímpios vai ser um momento de tristeza. Aí tem um texto aqui, ó, para completar o que você está falando aí. No lugar celestial, página 285, 5 de outubro, irmão. Cristo virá em breve sobre as nuvens do céu e devemos estar preparados para recebê-lo. Vai vir no céu, num cavalo branco, com coroa, sem termos mácula, nem ruga, nem coisa semelhante. O poder de Deus para converter tem que atuar em nosso coração. Temos de estudar a vida de Cristo e imitar o modelo divino.
Temos que demorar em pensamento na perfeição do seu caráter. Ó, então temos que demorar nessa perfeição de caráter. Não é só na salvação e também na perfeição de caráter. E ser transformado em sua imagem. Não entrará no reino de Deus ninguém cuja vontade não tenha sido levada em cativeiro à vontade de Cristo. O céu é isento de todo pecado, de toda contaminação e impureza. Ele vem até no cavalo branco. E se quisermos viver em sua atmosfera, se quisermos ir para o céu, se quisermos contemplar a glória de Cristo, temos que ser puro de coração e perfeito no caráter, por sua graça e justiça. Não devemos elevar-nos com prazeres e diversões, mas estarmos preparados para as gloriosas mansões que Cristo foi preparar-nos. Então, irmãos, na volta de Jesus nós temos que estar como? Preparado já. Já tem que estar preparado. Caráter perfeito, branqueado, vencendo todas as tendências herdadas e cultivadas. E aqui fala, pela graça de Jesus. Não é pelo nosso poder. Por isso que a gente lemos o texto, quando a gente for lá para a glória, nós vamos pegar a coroa, Jesus põe na nossa cabeça, nós depositamos no pé de Cristo. E olha só, Alexandre. Com humildade. Que não for pelo nosso mérito. 2 Pedro falando a mesma coisa, capítulo 3. 2 Pedro 3, verso 14. Por isso, amados, visto que aguardamos estas coisas, sede diligentes, para que por ele sejais achados em paz. Quando ele vier, achar a gente em paz. Sem mácula e irrepreensíveis. Está aqui. 2 Pedro não é invenção da mensageira do Senhor. Não, essa mulher inventou mentira. Não, ela está falando o que está escrito na Bíblia, irmão. Está aqui. Isso mesmo. Ela falou bem claramente aqui. Bíblia e profecia é a mesma coisa. A Bíblia falou, o Espírito Santo comentou, e todos os teólogos se assentem. Não é para falar nada. Não é para falar nada. Exatamente. Que toda a boca se cale diante da palavra de Deus. Sem vir com filosofia, irmão, inventar coisa. Não quer dizer isso. Claramente. Não quer dizer isso. Não, como é que pode? Deus errou por 2 vezes. Então vai um homem que quer corrigir Deus. Deus falou sem mácula, o Espírito Santo sem mácula, perfeito. Aí um homem vai corrigir. Não quis dizer isso. Irmãos, então Deus ele tem uma mentalidade menor do que um ser humano. Porque ele não pode falar para o povo se compreender. Mas aí vem um teólogo para dizer que Deus quis. Mas esses teólogos que eles, infelizmente, muitos fazem isso. É uma aberração. É uma aberração teológica. Gente, nós adventistas de um dia, pelo menos, nós temos a Bíblia e o Espírito Santo. Quem quiser também, o planeta todo, quem quiser, porque Ellen Goldwyn, ela não é uma profetisa da igreja adventista de um dia. Ela é uma profetisa de Deus. De Deus. Então, ela não é da igreja, ela é de Deus. Então, todas as pessoas podem receber a sua mensagem. Todas as pessoas, porque não é exclusiva da igreja adventista. Não foi a igreja adventista que determinou, Ellen Goldwyn é profetisa. Não. Quem determinou que ela é profetisa é Deus. Então, a mensagem está aí. Agora a Bíblia diz uma coisa, e o Espírito de Profecia diz claramente a harmonia com a Bíblia. Agora, ver um teólogo dizer que não é isso, não é bem assim, não é de outro jeito, então, isso é um enganador. Isso aí, ser professor de teologia, ser qualquer pastor, é um enganador, irmão. E por gentileza, irmão, não vá ouvir ele, não. Não vá dar atenção a esse enganador, porque se você der ouvido a ele, vai ser igual Jesus falou. Um cego não guia outro cego. Ambos caem no mesmo buraco. E esse buraco que nós estamos falando aqui é um buraco espiritual. É um buraco espiritual que Deus abençoe a cada um. Amém. Deus louvado. E se você gostou dessa mensagem, irmão, compartilha com outros, inscreva no nosso canal, clica no sininho e olhe para nós, para que possamos, na próxima lição, vai ser tremendo, 144 mil. Amém? Vamos orar ao nosso Deus? Amém. Senhor Deus, maravilhoso Pai, graça te damos pela tua misericórdia, pelo teu amor, por ter enviado para nós, Deus, a Bíblia, o Espírito de Profecia, que dá compreensão da tua palavra, Deus, aquilo que o Senhor mandou para nós. Muito obrigado. Amém, Senhor. Ó Deus, ajuda-me a estudarmos, ajuda a buscarmos, perdoa nossa preguiça espiritual, transforma o coração nosso e dos irmãos que estão nos ouvindo e assistindo, para que possamos chegar à unidade da fé na tua verdade e ser santificada por ela. Amém, Senhor. Abençoe, Deus, em nome de Jesus, a pregar o Evangelho, dá-nos o teu poder, dá-nos a chuva serôdia, e pedimos não que haja mérito em nós, mas em Cristo Jesus, que recebe toda a glória e todo o poder. Amém. Amém, Senhor. Deus seja louvado.